CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, já viu o Kate Gate? Estamos a investigação para saber aí, onde né? está a Kate, a rainha de Princesa de Gales. Exatamente, viu? Depois dessa confusão com a foto que foi manipulada, foi publicada, depois as agências de notícias tiraram a foto do ar, porque supostamente foi manipulada e foi editada. Realmente deu o que falar essa semana, viu, Fernanda? Deu o que falar e até agora a gente não entendeu o que aconteceu. Por que ela quis manipular aquela foto? A pergunta é onde ela está, por onde ela anda e que condições ela está, né? O que todo mundo sabe é que teve uma cirurgia em janeiro, abdominal. A gente não sabe se é estética, se foi uma cirurgia de emergência, né? Qualquer coisa semelhante. E qual a necessidade dela editar aquela foto? Exatamente. E ela, inclusive, hoje, eu vi uma notícia hoje, que ela declarou que não foi ela que editou a foto. Ela nem sabe como fazer isso. Então, alguém fez isso para ela por um motivo que a gente ainda não conhece completamente, né? Essa situação. Agora, o que me chamou a atenção é que, no primeiro momento, Gilberto, várias agências de notícias publicaram a foto, né? Como se ela tivesse reaparecido, linda, bela, com saúde. Aí, logo depois, essa foto bombou. E uma agência de notícias levantou a mão lá e falou: tô tirando ela do catálogo e do ar, não é isso? Isso, exatamente. Aí indícios de apontou, inclusive, manipulação. Exatamente, apontou algumas questões lá de sombra na mão, um erro lá no piso que tinha um defeito, né? Uma descontinuidade no piso, tinha uma questão também na mão de um dos meninos que estava na frente. Então, elencou alguns pontos da foto que sugeria que a foto tinha sido manipulada digitalmente, né? E a fundo também da árvore também, como a árvore estava florida, não era a época agora, inclusive, levantaram inclusive a suspeita de que a foto tinha sido feita há muito tempo atrás e não exatamente recente, uma foto recente, porque a floragem da árvore não aconteceria nessa época agora do ano. Então, ou seja, uma série de questões foram levantadas em relação à foto que acabou por as agências retirarem essa foto do ar. Isso. Mas é tão simples assim. Eu, por mim, ia passar despercebido, tá? A questão, Fernanda, de você identificar uma foto adulterada, né? Ela está nos detalhes, né? Porque quem faz a edição da foto quer que ela seja o mais natural possível e chame o menos atenção possível naquela edição que ela fez, naquela manipulação que ela fez. Então ela tenta, de alguma maneira, fazer de forma que seja o mais, vamos chamar de natural possível ali aquela edição, né? Que ele não chame muita atenção em relação a isso. Mas a gente consegue, com alguns detalhes, observar exatamente se houve ou não algum tipo de manipulação na foto. Então, ou seja, o segredo aí, no caso dessa análise, está exatamente nos detalhes, que é como foi essa agência de notícias, a primeira que levantou a lebre que a foto poderia estar ter sido editada, né? Ela exatamente observou alguns detalhes da foto e falou assim, olha, aparentemente isso tem algum sentido de ela ter sido manipulada digitalmente e por isso que fez a situação. Então, o que a gente pode observar nessas questões, né? Por exemplo, a gente pode observar a questão de reflexos e principalmente de sombras, né? A iluminação que a foto foi feita, ela revela muitas coisas. Então, ou seja, se você observar se a sombra, né, daquela foto está no local correto, se a sombra de todos os elementos da foto estão coerentes, porque muitas vezes você vê uma foto manipulada em que uma sombra de um elemento da foto de uma pessoa está numa direção e a foto de uma árvore, por exemplo, está numa outra direção. Então, ou seja, claramente não pode ter duas sombras completamente incongruentes como essas na mesma foto. Ou seja, algum dos dois elementos foi inserido digitalmente naquela foto ali. Então, sombras e reflexos dizem bastante sobre essa questão, né? O olho também, ou seja, se tem uma foto muito perto de rosto, né? Você olhando o reflexo da iluminação no olho, você consegue também identificar se exatamente aquela pessoa foi colocada naquele ambiente, ou seja, se todos os elementos da foto estão sob a mesma iluminação,
ou se aquela pessoa que foi inserida digitalmente naquela foto, naquele ambiente, naquele fundo, né, está sob uma iluminação diferente dos outros complementos da foto para isso. Então, a iluminação revela muito, né, em relação a isso. A gente pode observar nessa situação. Em relação à inteligência artificial, a gente sabe que muitas fotos podem ser manipuladas por inteligência artificial, até criadas por inteligência artificial. Uma coisa que a inteligência artificial, pelo menos até agora, não conseguiu fazer de forma perfeita, né? Ou seja, ou apresenta muitas falhas, são nas mãos e nas orelhas. Então, se você olhar uma foto, principalmente aquelas geradas por inteligência artificial, que aparece a mão ou o rosto com uma parte da orelha, né, do personagem, em geral, as fotos são mal feitas. Inclusive, tem exemplos de fotos geradas em inteligência artificial que a mão do personagem tem 6 dedos. Né? Meu Ou Deus. seja, Esse é fácil então, de ou achar, seja, então, erro. esse é fácil de achar, né? A orelha também, muitas vezes, ela é mal construída, né? Isso é uma questão que, provavelmente, daqui a algum tempo, a inteligência artificial vai conseguir gerar imagens melhores e perfeitas em relação a isso. Mas, por enquanto, pelo menos, a gente tem observado que as inteligências artificiais têm falhado muito nessa questão em relação a isso, né? Isso Outra mesmo. questão que a gente pode observar são os chamados de metadados. O que são os metadados? Toda vez que você faz um registro de uma foto, numa câmera ou num celular, é gravado dentro da foto, a gente não consegue ver, mas está gravado dentro da foto, uma série de informações sobre qual foi a câmera, número de série da câmera, como é que foi a exposição da foto, velocidade, que tipo, se o flash disparou ou não, tá? Né? E inclusive em algumas situações até a geolocalização, ou seja, o ponto, né, no mapa onde aquela foto foi capturada, né? Essas informações eu consigo extrair da foto com alguns softwares, até softwares gratuitos eu consigo fazer isso. Então eu consigo extrair essa foto, esses dados da foto, e consigo ter uma ideia exatamente de se essa foto foi retirada num local que ela está dizendo que foi. E inclusive alguns aplicativos de edição de foto deixam uma marca dizendo que a foto foi editada por aquele aplicativo, inclusive com o nome do aplicativo. Então eu consigo ter essa visão. Infelizmente, isso é uma questão, quando eu transmito uma foto via Facebook, né? Ou seja, posto uma foto no Facebook, ou transmito uma foto via WhatsApp, os dois aplicativos, Facebook e WhatsApp, e Instagram também, eles removem esses metadados. Então, a gente chama ele esteriliza a foto e eu não consigo mais ter acesso a esses dados que estão internos, né, na foto. Então, isso são questões que eu consigo ter algum tipo de sugestão, né, que a foto foi ou não manipulada, foi editada em relação a isso. Para vocês que são da área da fotografia e da tecnologia, eu acho que essa condição aí fica mais clara, né? Mas para a gente, é capaz até de enviar uma foto de um familiar nosso e a gente não desconfiar que está editada, Gilberto. Assim, para a gente não usar nenhuma ferramenta tecnológica, a minha sugestão é exatamente de olhar os detalhes da foto, tá? Uhum. Algum detalhe de alguma linha, inclusive foi indicado na foto da Kate, né, que o menino que está à esquerda, né, um menino de um pullover verde, né, tinha uma descontinuidade na estampa do pullover, como se tivesse sido realmente mexido naquela parte da foto lá também. Então, detalhes da foto, né, como eu comentei, revelam muito sobre a foto, né? Mesmo que tenha sido uma edição bem feita, né, assim, alguns detalhes acabam passando e a gente consegue observar essa questão olhando os detalhes da foto, basicamente, sem nenhum tipo de ferramenta sofisticada, tecnológica para isso. Porque até então a gente via a edição tentando clarear ou escurecer a foto, aumentar o brilho, não é mesmo? Era aquela edição Isso. minimamente invasiva, né, que a gente faz no celular. Isso. Hoje a gente vê muita edição de fotos, por exemplo, fotos de modelos, né? Que a pele fica completamente perfeita, né? Você vê aquela pele perfeita, na verdade, aquilo teve algum tipo de edição, né? Não é só a maquiagem, né? Ou seja, tem uma parte de edição também de limpeza de pequenos defeitos na pele, uma manchinha, uma coisa assim, também é comum de você fazer, né? Até edições mais agressivas, tipo assim, tornar a modelo mais magra do que ela realmente é, né? Fazer Isso. uma lipo digital, né? O Photoshop, né? Exatamente, né? Uma lipo digital que aí ela parece mais magra do que realmente é, né? Para isso. Né? Pois é. E você falou de uma coisa assim que lá no início da conversa, né? Uhum. Que eu achei muito legal, que todo mundo quer que a foto seja o mais natural possível.
Mesmo que todo mundo busque a foto perfeita, né? Isso, né? Na verdade, a edição, ela tenta melhorar alguma situação da foto, né? Alguma característica da foto, para que ela fique perfeita. E aí, fotos muito perfeitas também você tem que desconfiar, né? Será que essa foto realmente foi tão perfeita assim, né? Ou seja, isso também é um indício, né? De talvez uma edição, né? Profissional daquela foto para uma propaganda, uma coisa assim. É isso aí. Ó, gente, quem tiver sugestões, dúvidas, pode mandar para cá, 992994297. Enquanto isso, a gente fala do golpe da semana. O golpe tá aí. Conta Muito bem, qual é, Fernanda. Gilberto? Essa semana, né, um novo vírus, né, que a gente chama de cavalo de Troia, né, foi detectado circulando aqui no Brasil, né? O vírus, ele tem como objetivo a parte de obter informações de contas bancárias, né, e de se o usuário, né, tem, ou a vítima tem carteira de criptomoedas. O que chama atenção nesse vírus, né, é que ele foi criado exatamente para as aplicações de bancos brasileiros, né? Então, ou seja, ele não é um vírus que foi importado, que veio de fora. Na verdade, ele foi criado para ataque, né, em usuários ou vítimas que têm contas em bancos brasileiros, né, para isso. Então, ele foi preparado na verdade, obter informações. Então, o vírus consegue capturar o que você digita, né? Consegue capturar, né, a tela de bloqueio, o que você desbloqueou na tela de bloqueio, e consegue, inclusive, gerar aqueles pop-ups, aquelas propagandas, né, falando que o seu celular tem um vírus e agora clica aqui para limpar o vírus. Na verdade, na hora que você clica, na verdade, você está completando a instalação do vírus para isso. Esse vírus, ele tem como chave de invasão um PDF enviado para a vítima. Então, é um PDF que pode ser uma proposta, pode ser um contrato, pode ser uma suposta nota fiscal, né, para isso. E aí o usuário, quando abre esse arquivo de PDF, ele então é infectado, o seu dispositivo, né, seu celular é infectado com esse vírus. Então, muito cuidado com essas propostas que você recebe, que você nunca pediu, né, algum tipo de nota fiscal de uma compra que você não fez, né. A sugestão é não abrir, né? Porque isso pode ser um vírus e esse vírus pode infectar o computador ou o seu smartphone. Uhum. Ontem, inclusive, eu conversava com o diretor do Detran, ele falando de uma página falsa, inclusive, que está patrocinada. A pessoa digita lá Detran e PVA, está caindo nessa página falsa, pagando o boleto de PVA, achando que está pagando ao governo do estado. Então, olha só que interessante, a gente até já tinha comentado sobre essa situação, um CBN Tecnologia anterior, de que os golpistas, eles aprenderam a usar o Google. Então, eles criam uma página falsa, né, de várias situações, de lojas, né, no caso agora foi o Detran, e ele paga ao Google para que seja uma página patrocinada, então ele vai aparecer lá no topo, né, da pesquisa do Google. Então, quando alguém digita Detran, por exemplo, ou uma loja de comércio eletrônico, ele não vai aparecer na lista de resultado da busca convencional. Ele vai aparecer lá no topo, né, da página, chamando a atenção do usuário, né, que é uma página supostamente resposta àquela pesquisa que o usuário fez. Só que, na verdade, você, quando clica ali, você está indo para uma página falsa que parece muito com a página original, mas é uma página falsa. Então, os atacantes, né, os golpistas, já aprenderam, inclusive, a usar o Google como forma de propaganda dos seus golpes, infelizmente. Eles abriram até um chamado junto à ouvidoria do Detran, mas, em tese, essa pessoa pagou por um boleto que ele não vai ver de volta. Exatamente. Infelizmente, não é a primeira situação. Eu vi outros casos parecidos com esses também, não com o Detran, mas com outros órgãos, inclusive concursos públicos, né, que a pessoa pagou o boleto achando que estava pagando o boleto verdadeiro e, na verdade, não era o boleto verdadeiro e perdeu o concurso que ela tinha feito, né, para isso. Então, realmente tem que tomar muito cuidado em relação a essa questão de boletos, né, obtenção de boletos na internet. Uhum. O Ricardo está pedindo uma ajudinha aqui. No Google da semana passada, como é que faz para solicitar que a gente delete informações nossas que estão circulando na internet? Lembra o endereço? Lembra, é bit.ly/remover dados do Google, né? Eu estou até confirmando aqui, né, para saber essa questão. Deixa eu só para confirmar se esse é o correto, hein? Eu tenho anotado aqui.
Enquanto você checa, vou pro Repórter CBN. A Aham. gente volta em um minutinho, Tá bom, pode ser? ok. Tá bom. Ok. Estou de volta aqui, Gilberto Sudré. Hoje a gente falou sobre manipulação de fotos, edição, aquilo que deixa de ser natural, fica escancarado. Tem até uma brincadeira da BBC falando que é o Kate Gate, né? A apuração de por onde anda a princesa de Gales, para ter uma foto adulterada, ela sentada ao lado dos filhos no palácio lá na Inglaterra. E aí fechamos esse assunto. O nosso ouvinte Ricardo lembrou de um da semana passada, que Gilberto ensinou a gente a solicitar a remoção de informações pessoais nossas, né? Pelo buscador, pelo Google. Gilberto, checou aí o endereço? Tô bom de memória, viu, Fernanda? Era isso mesmo? Era isso mesmo, é bit.ly Aham. remover dados do Google, tudo junto, né? Ainda tô bom de memória ainda, viu? Vai de novo. bit.ly aí tudo junto, remover dados do Google. Pronto, respondido para o Ricardo aqui o endereço que ele tinha pedido. E o Giovanni está falando que golpe tá por toda parte, está seguindo ele todos os dias. Ele disse que agora eles estão ligando dizendo que houve uma compra fora dos padrões. Isso, é normal. Eu tenho recebido também muitas ligações, né, de call centers falsos, assim, parece muito, assim, é praticamente perfeito, né, a simulação que eles fazem do call center. Aparece o call center falando que você fez uma compra, identificaram uma compra fora dos padrões de um tal valor na loja X, e eu digito se eu reconheço a compra, e 2, se eu não reconheço. Se você digita 2, realmente as pessoas vão digitar 2, você é transferido por um atendente, né, com todo aquele palavreado de um call center, com ruído de fundo, parece um call center, e aí começa a perguntar uma série de dados pessoais a seu respeito, conta corrente, e precisa para você cancelar aquilo ali, talvez precisasse fazer um Pix para poder cancelar aquele valor que você fez. Então, ou seja, é um golpe, né, e cada vez mais sofisticado, infelizmente. Infelizmente. Obrigada, Gilberto. Até sexta, hein? Obrigado, Fernanda. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Até sexta-feira com mais tecnologia.